Hoje estaremos aqui pensando um pouco, também discorrendo sobre esse tema, porque os pastores não precisam mais estudar as línguas originais, né? Então esse é o tema aqui um pouco complexo, mas a gente vai estar exatamente avançando em relação a esse tema aqui. Primeiramente quero chamar a sua atenção para a seguinte questão. Esse tema, dentro desse tema, dentro dessa pergunta, nós temos basicamente duas perguntas aqui. A primeira pergunta que se faz é o seguinte, partindo daqui, né, que você poderia encontrar aqui em forma de pergunta, né? Aqui, ó, por exemplo. Os pastores não precisam mais estudar as línguas originais? Essa é a primeira pergunta que a gente poderia extrair dessa pergunta geral que estou fazendo aqui. E a segunda pergunta, né, que seria a pergunta geral e tema desse vídeo, exatamente uma pergunta posterior, né, exatamente aqui porque os pastores não precisam mais estudar as línguas originais. Então, basicamente, o vídeo de hoje vai discorrer sobre essa questão e esse é o primeiro vídeo em que eu gravo. E convido você a participar do nosso grupo, o grupo aqui do canal, né, um grupo no WhatsApp. E talvez você seja a primeira pessoa, né, a entrar nesse grupo. Criei esse grupo exatamente, começar a divulgar nesse vídeo aqui agora, né? Então a gente vai estar discorrendo sobre isso. E caso você queira entrar nesse grupo aí, o nosso grupo aqui do WhatsApp, né? Você pode clicar no link aqui na descrição e entrar no grupo lá. Talvez você seja a primeira pessoa a entrar no grupo, mas aguarde lá que logo mais outras pessoas vão chegando também e a gente vai conversando alguma coisa sobre grego, né? Um grupo mais voltado para essa questão de grego, uma tradução, uma conversa, não é um grupo de debate, nada disso. A gente pode até debater mais sobre grego, essas coisas. É um grupo mais tranquilo, a princípio vou deixar no silencioso ali todo mundo, então você vai chegando ali, pegando o seu lugar, a sua cadeira e ficando lá. É um grupo que eu vou estar compartilhando algumas coisas mais pessoais, no sentido de, eu estou estudando tal livro de grego, foi lançado agora um livro de grego sobre tal tema. Então, essa questão de atualização de grego, né? Achei um aplicativo interessante, testem vocês. Esse é um grupo que eu vou usar exatamente para isso, né? E ali eu vou estar comentando sobre o meu dia a dia no grego, ensinando alguma coisa sobre grego e, se for do seu interesse, o link está aqui na descrição. Essa é a primeira vez que eu divulgo um link do grupo do WhatsApp, né? Na verdade, criei esse grupo agora para isso. Foco no canal, onde eu vou divulgar também os vídeos, vão estar passando aí por esse grupo, e é isso, vamos lá. Então, eu já expliquei aqui que aqui você tem duas perguntas. A primeira pergunta é: os pastores não precisam estudar mais as línguas originais? Isso é uma pergunta que você ouve, principalmente com o advento da tecnologia hoje. O que nós temos hoje disponível, nós temos essa pergunta. O vídeo de hoje é: por que os pastores não precisam mais estudar as línguas originais? É outra perspectiva, né? A gente vai estar analisando a primeira pergunta, na verdade, né? E é isso, vamos lá então. Espero que você compartilhe esse vídeo também, se inscreva no canal. A gente tá chegando aí a 2.000 inscritos, né? Faltando aí o quê? 8 inscritos pra gente chegar, acho que é isso, né? Pra gente chegar aí a 2.000 inscritos. Então é isso. Bom, vamos lá então. Exatamente aqui, pronto. Nós temos aqui uma pergunta, né? O pastor ainda precisa desse estudo grego, das línguas originais? E aí nós temos uma pergunta contemporânea, né? A pergunta que a gente sempre se faz. Com tantos softwares bíblicos avançados, estudar as línguas originais ainda é necessário? Ou seja, com tudo que nós temos hoje, inclusive as inteligências artificiais, né? Com tudo que nós temos aqui em termos de aplicativos, sites, softwares, né? E aqui você, com toda a humildade do mundo, né? Mas se eu não falar, eu vou também estar sendo omisso, né? Eu sou uma das pessoas que realmente entende muito bem sobre esse assunto de software, de aplicativos relacionado ao Novo Testamento, porque passei pelo menos uns 4 anos pesquisando sobre isso e montei um site onde eu reúno o que há de melhor em termos de estudo de Novo Testamento, aplicativos, gramáticas, comentários, enfim. Isso é alguma coisa que está ainda, só eu tenho acesso, né, e 2 ou 3 amigos que têm acesso, mas em algum momento eu vou compartilhando alguma coisa sobre isso. Então eu tenho autoridade para falar sobre essa questão dos aplicativos e dos sites, das ferramentas em geral. Pronto, como você responderia essa pergunta? Deixe nos comentários aqui. Com softwares bíblicos avançados, estudar as línguas originais ainda é necessário para um pastor, um pregador, por exemplo? Ele vai perder tempo estudando negócio de línguas originais, né? E aqui nós temos alguns aplicativos, né? Nós temos aqui alguns aplicativos, vou mudar para cá para tentar melhorar. Alguns aplicativos aqui, ó. Esses aplicativos talvez você tenha no celular. Você tem algum desses aplicativos no seu celular? Se você escrever eu tenho todos, você sabe o poder que esses aplicativos têm. Você sabe muito bem o que esses aplicativos são capazes de fazer.
Aqui nós temos, né? Que nós temos aqui esse aqui muita gente tem, até quem não estuda tanto as línguas originais, né? Tem esse aplicativo. Esse aplicativo ele tem versões no celular e ele tem versão no computador. Eu mesmo tenho um aqui completo com muita coisa. Eu quase não uso, não pego, né? Porque eu tenho outras coisas a fazer e outros aplicativos e outras ferramentas. Mas isso aqui é muito bom. Isso aqui é um aplicativo assim excepcional. Aí você tem isso aqui são aplicativos que você baixa gratuitamente, né? Aí você tem esse aqui, Oliver Tree, né? Alguma coisa assim, acho que deu um branco aqui na hora. Pronto, aí você tem esse aplicativo que aí você já está entrando no mundo dos aplicativos relativamente pagos, assim, um pouquinho gratuitos, um pouco pago e por aí vai. Esse é um aplicativo muito bom, inclusive o Lourenço Telheiger disse, esse é o aplicativo que eu uso mais, né? Uso mais do que o Logos, do que outro aplicativo. Tá, aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente avançar nessas questões. O vídeo vai ser talvez um pouco mais longo, né? Mas se for do seu interesse em entender um pouco sobre essa discussão, falar um pouquinho de aplicativos e tal, e realmente analisar essas perguntas que estão sendo feitas, fique aí. Se não for do seu interesse, adeus, né? E é só isso. E vamos avançar com quem vai ficando aqui. Tá, aí nós temos outros aplicativos aqui, um aplicativo mais gratuito também, né? Você tem aqui a de Bíblia, né? Bible Holland, deixa eu ver aqui que aplicativo do Bible, né? Né? E aí nós temos aqui alguns outros aplicativos, né? Por exemplo, o grande Logos. Esse aqui, ó. Esse aplicativo aqui, o Logos, aqui mais embaixo, né? Pronto, deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Pronto, cadê? Vamos ver aqui, esse aqui é o grande Logos. O Logos, esse é um aplicativo excepcional de exegese e tudo mais. Esse aqui, os grandes eruditos em grego, hebraico e tal, o pessoal usa isso aqui. Do mais alto quilate aí o pessoal usa, né? E aí, é um aplicativo muito conhecido no Brasil, é uma plataforma, na verdade, que tem vários níveis, você pode comprar pacotes e tinha um amigo meu que ele disse, olha, eu tenho aqui no meu Logos o equivalente a um carro, né? Na época uns 40 e poucos mil reais naquele aplicativo, naquela plataforma ali de análise. Então, a pessoa que tem um poder muito grande de análise. Aí você tem, por exemplo, esse aplicativo aqui, ó, que é o companheiro deles. Esse aplicativo aqui, chamado Accordance Bible, né? Enfim. Esse aplicativo ele é muito mais conhecido do que o Logos. Esse aqui é o aplicativo que você vai encontrar na gramática do Wallace. O Wallace vai fazer todos os seus cálculos ali sobre quantidade de nominativo, quantidade de genitivo, quantidade de verbos, verbo na forma tal e assim, através desse aplicativo do Accordance Bible, né? Estou fazendo uma pronúncia aqui até portuguesada para ficar mais fácil de encontrar o aplicativo aí mais para frente. Pronto, aí nós temos esses aplicativos. Aqui é só alguns exemplos. Esses dois aplicativos aqui, eles já fazem coisas que você duvida. Esses aplicativos, eles são excepcionais. Eu tenho o Logos aqui, porém não uso tanto, um pouquinho, porque o meu Logos, inclusive, ele não é daqueles pacotes gigantes, né? É um Logos assim, mais padrão, mais básico. E eu não uso muito, né? Enfim, não uso muito. O Accordance também é um aplicativo que eu já conheço há muito tempo. Inclusive, o William Demercy usa esse aplicativo, né, em algumas palestras dele, já vi ele usando algumas vezes, fazendo algumas análises usando o aplicativo do Accordance. Então, é um aplicativo excepcional, conhecido internacionalmente. Eu diria mais famoso do que o Logos, com certeza, não tem o que dizer. O Logos hoje, dos últimos anos, se tornou mais conhecido, mas o Accordance é muito mais conhecido. E aí nós temos essa pergunta. Com todo esse arcabouço que nós temos, tudo isso aqui, todos esses aplicativos excepcionais. Hoje você tem aplicativo para tudo na vida. Tudo. A gente vai comentando aí no decorrer do vídeo alguns aplicativos. Tudo que você quiser fazer, você tem aplicativo para fazer qualquer coisa no texto ali, análise de todo tipo. E ainda eu preciso entender, estudar a língua original? É alguma coisa que ainda faz sentido ou não? Deixe nos comentários aqui. Se isso ainda faz sentido, parece que não faz sentido, mas vamos avançar. Então nós temos aqui, ó, muitos pastores fazem essa pergunta com sinceridade, né? Ou seja, o pastor, como a gente vai ver no slide
posterior, ou já tem uma carga horária assim, né? Às vezes a agenda cheia, com visitas, com alguns nem visitam mais, mas com reuniões, essa parte mais burocrática da igreja, e termina que não tendo tempo ou não tirando prioridade para o ensino da palavra, e aí fazendo aquela pregação meio que apressada, que você começa num texto, você sai em outro, e você, enfim, qualquer pessoa que não se organiza, né? Quando você não se organiza, você começa num tema e sai em outro, é isso. E aí você tem, por exemplo, os pastores, eles fazem a pergunta com sinceridade, né? Se a pessoa não conhece tanto o grego e hebraico profundamente, né? E com tanto de ferramenta dessa, será ainda é necessário estudar isso aqui? Faz sentido o pastor, o pregador, alguém, o ensinador, precisar recorrer à língua originais, uma vez que ele tem um monte de aplicativos para isso, né? A dúvida nasce de uma prática ministerial real, né? Por exemplo, nós temos aqui algumas demandas concernentes à rotina de um pastor. Quando a gente fala em pastor, nessa rotina pastoral, existem infinitos tipos de pastores. Tem pastores que têm tempo suficiente, né? Passa o dia ali com poucas coisas para fazer e pronto, pouca coisa. E às vezes não dedica muito tempo ao estudo, né? Tem pessoas que querem estudar e não tem tempo, tem pessoas que têm tempo e não querem estudar. Beleza, é um tipo, são pelo menos 2 tipos de pastores nessa questão. Tem pastores da agenda muito cheia, pastores de igrejas assim maiores. Esses pastores eles têm uma dificuldade muito grande de encontrar tempo para parar ali um dia, 2, uma semana estudando um texto, para pregar em outra semana, enfim, em outro dia. Tem todas essas demandas, né? Tem pastores que não têm recurso, não têm dinheiro, tem pastores que têm muito, mas não querem, tem pastores que têm tudo isso e realmente aproveita ali, estuda profundamente. Tem pastores de várias naturezas. Então, geralmente, assim, grosso modo, citando que há vários tipos de pastores em várias situações, né? Inclusive aqueles que têm muito tempo, uma vez que geralmente em boa parte das igrejas o pastor não tem aquela ideia de dizer assim, você vai cumprir horário de 7 da manhã às 6 da tarde ou 5 da tarde, não tem. O horário é mais assim, geral, ele faz o horário, enfim, e às vezes está disponível em todo o tempo e às vezes aquele tempo que ele está disponível não é consumido assim com demandas relacionadas ao ministério, enfim, pode acontecer. Porém, considerando aqui o tempo do pastor, ele é exatamente um tempo mais curto, essa agenda dele mais apertada é o que se espera, né? Então, poucos pastores traduzem texto diretamente do original, isso é fato. Principalmente algumas igrejas, depende muito, por exemplo, se tem algumas igrejas que o pastor ele já vem de uma fábrica que força o pastor a entender que ele tem que aprender um pouco de língua original. Então, muitos pastores dessa fábrica já saem, como se diz, de fábrica com esse pensamento de que ele precisa fazer essa ação de traduzir o texto, pegar o texto, retraduzir, né? Olhar os originais, fazer uma tradução dele ali mesmo para ver, não confiar cegamente na tradução e nem nos materiais que ele está analisando. Mas a maioria dos pastores, isso é claro, indiscutivelmente, principalmente a depender da fábrica que ele vem, né? Tem fábrica que nem cita texto original, o pastor ele se torna pastor sem nunca ouvir, né? Claro, eu estou exagerando, mas sem ter aquela exigência de dizer você tem que conhecer o mínimo de texto original. Tem fábrica que produz pastor assim. E aí você tem exatamente muito dessas questões. Comentários e traduções prontos, né? Pronta, né? No caso, uma referência à tradução que é pronta. Os comentários já vêm e você pode ter comentários positivos, comentários exegéticos. Você tem vários tipos de comentários hoje que você pode comprar, tendo dinheiro, e você tem um arsenal assim terrível para trabalhar, né? E aí pessoas especialistas no grego, analisando no hebraico, no aramaico, enfim. E aí fica aquela questão, diante de tudo isso, né? O pastor ainda precisa, porque o pastor não precisa mais estudar grego, né? Ou ele ainda precisa. E aí nós temos esses comentários e também essas traduções que ela já vem pronta, né? As nossas traduções são relativamente confiáveis, né? A gente pode dizer nisso. E aí exatamente é isso que predomina na maioria dos pastores, com certeza, esse preparo assim através de ferramentas prontas, né? Sem muita análise ali, mais análise profunda. O peso histórico das línguas originais, nós temos o grego e o hebraico, eles sempre são tidos como disciplinas assim terríveis, disciplinas difíceis, que você faz exatamente ali no empurrão, é quando não tem mais jeito, né? Até mesmo as pessoas
fica essa jogada entre quem sabe grego e hebraico, quem não sabe, essa coisa de um falando mal do outro, enfim, não é coisa que eu faço, né, mas tem essa jogada, né, quem sabe fica querendo passar ali uma ideia de que você só consegue interpretar um texto sobre a língua original, quem não sabe fica tentando justificar que é possível sim fazer uma boa análise do texto, mesmo você conhecer o texto original, e até mesmo gramáticos, pessoas renomadas dizem que você pode fazer uma boa análise do texto sem conhecer o texto original. Ok, né? Acontece, mas existem casos que, talvez na maioria dos casos, você vai ter dificuldade. Pronto, aqui nós temos, para muitos, era apenas um requisito acadêmico, né? Tem pessoas que elas vão para o seminário, essas pessoas, e elas, quando chegam na parte do grego, hebraico, essas línguas, quando o seminário oferta, que boa parte do seminário não oferta isso aqui, mas elas pagam aquilo ali, aquela cadeira, né? Como se diz no meio acadêmico, a disciplina, elas pagam assim como algo que aquilo ali é um requisito acadêmico que eu tenho que pagar, mas eu não vou me dedicar a isso aqui. Né? Quando eu fiz graduação, eu consegui aprender o alfabeto ali, foi só uma aula bem rápida assim, né? Uma ou duas aulas bem rápidas assim, sobre grego, e aí eu consegui pegar o alfabeto ali e tal, eu peguei algumas coisinhas, mas é isso. Aprender o alfabeto, você já consegue saber o alfabeto, mas você não vai para muito longe com aquilo ali, né? Você tem que avançar. Então, nós temos esse tipo de gente. Aqueles que veem essas línguas originais como coisa extremamente difícil, lá do nível de cima, muito acima, e pessoas que encaram aquilo apenas como uma obrigação. Essa aqui é acadêmico, é só uma disciplina que tem que pagar, eu vou fazer de todo jeito e nunca mais me encontrarei com esse tema. Então, nós temos a experiência costuma ser marcada por frustração, quem tenta aprender grego e hebraico. Muita gente já tentou aprender e desistiu no meio do caminho, né? Inicialmente, eu era excepcionalmente apaixonado por hebraico, estudei hebraico por um período. Tinha gramática, tinha os áudios dos judeus ali, lendo Taná, a Torá, né? Bereshit, Barelohet, Hashamai, toda aquela parte ali que a gente sabe, né? E aí eu terminei por alguma razão, nem lembro assim precisamente, talvez pelas discussões que eu via mais no grupo, mais discussão de grego do que de hebraico, os professores de grego parece que eram mais ativos, assim, discutiam mais, e eu terminei aqui migrando, né? Hoje eu estou muito mais focado no grego e recentemente eu voltei um pouquinho mais pro hebraico também, mas vamos lá. E aí nós temos basicamente aqui a promessa dos softwares, né? Os programas, eles oferecem léxico, por exemplo, eles oferecem análises, eles oferecem essas traduções instantâneas. Esses programas já fazem isso aí muito bem, né? E aí fica aquela promessa do software. Se eles conseguem fazer tudo isso, fazer essa análise, fazer a tradução instantânea e tal, os pastores ainda precisariam, os ensinadores precisariam ainda estudar o grego e hebraico, né? Então a pergunta ainda fica no ar, e a gente vai estar. Será que a gente aqui no vídeo está mais convencido que sim ou mais convencido que não, né? E aí a gente vai avançando um pouquinho. Basta alguns cliques para acessar dados complexos, por exemplo. Você tem aplicativo para tudo na vida, e eu falo isso com propriedade, né? Tenho no celular mais ou menos ali, no celular em torno de 200 e poucos, talvez 248 aplicativos. A maioria dos aplicativos estão relacionados a grego, hebraico, Novo Testamento, enfim, né? Todo tipo de aplicativo tem lá, né? Até muitos que eu não uso, né, assim, com frequência, mas estão lá caso eu precise de alguma coisa. Então, com todo esse arcabouço, será se o pastor ainda precisaria estudar hebraico, né? Justifica? É uma exigência para ele ou não? E aí, deixa nos comentários, você já está convencido que não ou está convencido que sim, né? Comenta aí o que você acha sobre isso. Isso cria a impressão de que as línguas originais não são mais necessárias. Todo esse arcabouço que eu mostrei até agora e o que você sabe que existe, cria essa sensação, não é mais necessário estudar as línguas originais, né? Então esse é um ponto aqui, a promessa dos softwares. E eu nem entrei ainda especificamente nas inteligências artificiais, estou falando mais de aplicativos, exatamente, literalmente aplicativos, sites que fazem esse trabalho tudo aqui, que já trazem ali, você clica no texto do Novo Testamento, ele já mostra o significado daquilo, o Strong, já traz outro dicionário, segundo o dicionário fulano de tal, o léxico tal, diz que essa palavra é isso e tal, e assim, isso aqui é um genitivo, tal, porque traz toda uma análise ali. Aí você fala sobre aquilo, né? Beleza, aí você vai. E aí nós temos exatamente essa questão. O argumento comum, né? Vamos tratar aqui de um argumento comum. Se o software já faz isso, por que estudar grego e hebraico?
Essa é uma questão, é uma pergunta que ainda está no ar. Lembrando que a nossa pergunta inicial é por que os pastores não precisam mais estudar o grego ou as línguas originais, né? Por que eles não precisam mais? Por que não precisam mais exatamente é uma questão que a gente vai estar a observar aqui, né? Já estamos observando e a gente continua aqui vendo sobre essa questão. E aí nós exatamente continuamos aqui na próxima temática, né? Essa pergunta, como que você responderia essa pergunta, né? Com sim ou que não, né? A essa altura do campeonato, como se diz. Afinal, o significado das palavras está ali. Se o significado das palavras está ali, por que eu vou ainda estudar grego, hebraico, essas coisas assim? Para que eu vou fazer isso, né? Então já parece que estamos convencidos de que não é necessário estudar o grego e hebraico, ou as línguas originais, o aramaico e tal. A análise sintática também aparece pronta, né? Aparece pronta. Esse texto é isso, significa tal. Então isso está nos convencendo, será que o pastor, e a gente está buscando o porquê o pastor não precisa mais estudar as línguas originais. Deixa aí qual é a sua opinião até agora, né? Se a sua opinião vai mudando com o tempo ou não aqui no vídeo. Bom, nós temos a realidade por trás da tecnologia. Os softwares apenas organizam as informações já existentes. Eles não criam, eles pegam aquela informação de algum lugar, de algum livro, de alguém que estudou, de alguém que foi buscar e tal, né? Pronto, esse é um ponto já que todo mundo sabe. E aí eles interpretam o texto, eles não interpretam o texto por você, né? Você tem a função de você mesmo olhar o texto, porque, por exemplo, você tem um software, algum software pode trazer exatamente uma interpretação baseado em algum grupo, sei lá, calvinista. Você não é calvinista. Se for uma inteligência artificial, ela pode estar buscando dados de um banco de dados de calvinista, né? Ficou meio cacofônico. Buscando informações de um banco de dados calvinista. Você não é calvinista. Eu sou calvinista. Está buscando informações de um banco de dados arminiano, né? Eu sou cristão. Está buscando informação de outra pessoa, de um comentário crítico que nem cristão é. Você tem um monte de coisas que ainda assim você você não deve confiar cegamente nessas questões, tá? Então a ferramenta não substitui o conhecimento. Uma coisa é você pegar uma ferramenta e fazer um monte de coisa com aquela ferramenta. Outra coisa é você ter conhecimento daquilo ali, conhecimento de causa, né? Imagine se você fosse fazer uma operação com um profissional, por exemplo, né? Um cardiologista, que ele não tem conhecimento de causa, ele não tem conhecimento de causa, mas ele vai ali olhando, pesquisando aqui agora, encontrei, esse aqui é o coração, ele é dividido assim, no momento ali, né? Ou até mesmo 10 minutos antes. Você confiaria o seu corpo, a sua vida nas mãos de uma pessoa assim? O laudo que aquele suposto cardiologista ia dar era um laudo extremamente confiável ou não? Né? Fica essa questão. Hoje as inteligências artificiais elas fazem muita coisa, né? Eu sou muito antenado com a tecnologia nesse sentido. Em inteligência artificial eu domino um pouco assim, no sentido de que eu estou antenado com isso. Hoje eu tenho inteligências artificiais que ajudam bastante o meu trabalho aqui no canal, muita coisa. Mas nunca eu pego um texto, coloco, analisa isso aqui, para a inteligência analisar primeiro o texto e eu pegar aquilo ali e fazer, não. Eu posso usar a inteligência artificial para adiantar alguns trabalhos que eu faço, né? De consulta, de várias coisas eu posso fazer isso. Agora, na hora de analisar o texto, eu mesmo vou nas obras ali e fico analisando as obras em si. Posso usar a inteligência para muitas e muitas coisas, que tem algumas assim que são absurdamente excepcionais. Porém, na hora de olhar o texto, eu mesmo tenho que olhar e verificar o texto ali direitinho, o que está falando, né, como é que fica, para que eu consiga falar daquilo com propriedade. Eu olhei, né? Então, e as inteligências artificiais? Você tem o ChatGPT, né? Você tem o Gemini, você tem algumas chinesas, você tem muitas outras. Você tem uma aí recente que está bombando aí nos últimos dias. Você tem muita coisa. A inteligência artificial não é mais o Google que você pergunta, ela te joga em tuas mãos assim 1 milhão de artigos e diz assim, vai ler esses artigos. Não, ela pega um banco de dados, uma informação e te dá exatamente pronto muita coisa. E já foi feito teste com inteligências artificiais e elas são excepcionais. Eu não falo mal da inteligência artificial, mas você tem que ter cuidado, porque ela pode te colocar numa saia justa. Pode fazer uma afirmação que você nem tem capacidade técnica de dizer, opa, aqui está errado. Esse texto está 99% correto, mas tem 1% errado. Eu vou jogar todo o texto fora? Não, eu vou eliminar 1%. E eu tenho um texto ali.
criado, consultado, feito por uma inteligência artificial. É essa questão ainda do cabeça, né? Alguém pensando aquilo ali, alguém está a analisar todo um trabalho, né? Então essa pessoa ainda é necessário, né? E aí nós temos, por exemplo, usar não é conhecer. Eu posso muito bem, as línguas originais não são atalhos técnicos. Eu posso usar as línguas originais, eu posso pegar aqui um aplicativo que diz essa palavra no Strong significa enviado, angelos, né, significa enviado. Essa palavra significa pastor, né, líderes, enfim, ângelo, né, ou mesmo propriamente dito, no sentido do Apocalipse, né. O anjo da igreja, tal, ali é o que? É um pastor, é um presbítero, é um anjo mesmo, é um líder da igreja, o que é aquilo? Aí eu posso pegar aquilo ali e realmente olhar o que ela significa. Mas eu consigo analisar aquilo ali no texto. Você pega Strong diz assim, essa palavra significa isso, isso e aquilo outro. Mas você já parou para pensar que aquele significado que Strong diz, ele não é um significado, pode não ser o significado daquele texto específico que você está olhando? Você já parou para pensar isso? Que o aplicativo diz, essa palavra significa isso, isso, isso. Você pega um aplicativo, ele vai mostrar exatamente a palavra ali. Porém, entretanto, todavia, você já parou para pensar que o aplicativo muitas vezes não está dizendo que naquele versículo que você está ali lendo, querendo analisar, aquela palavra significa exatamente aquilo ali? Né? Aquele sentido pode ser um sentido geral que aquela palavra comporta, uma espécie de campo semântico. E aí você já vai cometer um erro, né? Você vai dizer essa palavra significa tal coisa, quando na verdade naquele texto que você está lendo ela não significa tal coisa. Ela significa exatamente o oposto, ou então outra coisa ali diferente, né? Igual os 5 dedos, né? Eu digo, essa palavra significa isso aqui, só que naquele texto ela significa isso aqui. Essa é a questão. Então o conhecimento técnico ele é extremamente importante, principalmente para quem está a ensinar, mesmo que você tenha fontes, que é importante ter fonte. Se você for trabalhar de forma séria, uma pessoa séria, nesse nível você tem que ter fontes. Não se usa a língua original com quem não se conhece. Não se usa uma língua. Imagine eu chegar e dizer, eu vou fazer uma análise aqui no inglês e eu não sei o inglês. Eu pego um aplicativo, o aplicativo diz tal palavra, nice e tal, significa tal coisa, e eu começo a fazer análise de um texto em inglês. Aquilo vai dar certo? Não. Por que aquilo ali daria certo no texto bíblico? Por que aquela análise daria certo num texto bíblico? Ainda que eu pego ali alguns aplicativos e tal, esses aplicativos vão funcionar como uma ajuda. Vão fazer com que o meu trabalho seja rápido, né? Eu tenho um aplicativo que se eu fosse fazer manual, o que eu faço neles, eu levaria o quê? Uma semana, 2, 1 mês, 2 meses? Eu levaria 1 ano para fazer alguns trabalhos que eu faço em segundos. Só vou lá e tá aqui. Né? Por exemplo, você tem uma palavra no nominativo. Uma palavra no nominativo. Como é que eu vou sacar quantas vezes aquela palavra aparece no nominativo no Novo Testamento? Você sabe quantas palavras tem no Novo Testamento? Mais de 5.000. Eu teria que analisar 5.000, todo o Novo Testamento grego ao olho nu. Beleza. Quando eu terminasse de analisar essas 5.000 palavras, me geraria uma dúvida. Tá aí no nominativo, ou seja, na forma de sujeito, né? E essa palavra, e no genitivo, que é aquela ideia de dar, né? A casa de, o prédio de, a rua de, a mãe de, né? O pai do, né? Essas palavras que têm essa ideia de alguma coisa que é de alguém, ou está, enfim, né? Estão no genitivo. Aí eu voltaria no texto para analisar novamente 5.000 palavras, 6.000 palavras, dependendo do texto. Depois me geraria outra dúvida, mas essa palavra, no caso acusativo, que funciona como um objeto indireto no básico, eu voltaria a ler mais 5.000, mais 6.000, eu iria já para 18.000 palavras aí, grosso modo. Me geraria uma dúvida, tá aí, essa palavra aparece no vocativo? E aí eu voltaria para o texto exatamente para ler mais 5.000 palavras, 6.000 palavras. Eu iria para 24.000, 25.000 palavras. E aí agora imagine eu pegar 5.000 palavras e voltar para o texto grego, né, e analisar essas palavras. Porém, o texto grego não tem só 5.000 palavras, né? Assim, tem palavras naquele formato ali, mas 5.000, 6.000, dependendo do texto, você tem algumas coisas nesse sentido. Agora, o texto grego, nas flexões, com todas as mudanças, tem em torno de 138 a 140.000 palavras. Sabe o que é isso? Impossível. Hoje você consegue fazer isso aí em segundos, rapidamente, é isso aqui, acabou. Então, você não vai usar as ferramentas para fazer tudo para você, mas você vai usar a ferramenta para agilizar o seu trabalho. Você é um pastor, por exemplo, um pregador.
Você vai usar as ferramentas o máximo que tiver para agilizar. Como é que eu chego numa conclusão mais rápida sobre esse texto? Vou usar várias ferramentas e tal, mas você tem que estar no controle, no julgamento. Eu quero isso aqui sobre o texto, eu quero ver essa situação aqui no texto, eu quero ver como que essa palavra se comporta no Novo Testamento. É você que deve fazer os comandos, não jogar lá e deixar que a ferramenta se vire. Aí não dá certo, né? Aí é complicado. Então, já tem essa questão aqui. Sem domínio, o uso vira dependência mecânica. Que é isso? Você não domina aquela questão. O que disser lá, você tem a dependência daquilo ali. Você não sabe mais de outra coisa sem aquela ferramenta. E aí fica bem complicado, né? Claro, a Accordance Bible, né? Que é o Oliver Tree, né? Eles são aplicativos recomendados para pastores, para pessoas que não têm muito tempo de parar de ir para a faculdade, estudar as línguas originais vários e vários anos, ou não tem tempo durante a semana de se aprofundar, estudar realmente ali como um acadêmico da área, um pesquisador. São exatamente para ser usado. Agora, não se deve confiar cegamente nisso aí. E assim volta aquela questão. Por que realmente os pastores não devem estudar as línguas originais, né? E nesse vídeo a gente veio buscando se tinha alguma razão para isso. E tem. Por que eles não devem estudar as línguas originais? Porque os aplicativos, as ferramentas que nós temos hoje, passam uma sensação de que você não precisa mais estudar essas línguas. E você consegue fazer muita coisa. Só que a quantidade de erros que você vai cometer por não saber, não estou dizendo chegar a ser um especialista em hebraico, em grego. Eu estou falando em conhecer o básico que dê para você fazer julgamentos em relação a conteúdos que são gerados ali, informações que são geradas. Você conseguir fazer julgamentos. Então, focar só em palavras isoladas gera erro, né? Aí você pega uma palavra isolada, essa palavra no grego significa tal coisa, mas você já se perguntou em qual texto? Você já parou para pensar em qual texto aquela palavra significa aquilo que você está vendo aqui no dicionário na primeira? Geralmente você pega ali a primeira linha, né? Ou a segunda, a terceira, eu não vou ler mais não, porque são muitas coisas. Então, se você tiver obra especializada que diga em qual contexto tal palavra significa tal coisa, menos mal. E se você for só por aquele negócio de strong, aquilo que aparece nos aplicativos? Aí vai complicar a vida. Porque em cada contexto, no texto, nesse caso do Novo Testamento, uma palavra pode ter um significado diferente. Não significa que em 1000 passagens, em 1000 ocorrências, você vai ter 1000 significados. Não, mas existem uns padrões de significados, né? Sei lá, tem 1000 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. Então essa palavra pode ser, por exemplo, umas 10 coisas, umas 6 coisas. Ela pode ser colocada em seis significados, né? Ela tem 6 campos semânticos diferentes. Como eu sempre digo, a palavra exousia relacionada à autoridade, né? É-me dado todo o poder, exousia. Mateus 10, né? Jesus dá todo o poder, né? Fez o discípulo ali, né? E aí deu poder ao discípulo, no caso, Mateus 10. Então a palavra exousia, relacionada a poder, autoridade e tal coisa, né? E só que em 1 Coríntios 8, 9, a palavra exousia, ela se refere à liberdade. Se você não for alguém que estuda isso aqui, você vai chegar assim, como é que essa palavra significa liberdade aqui, se ela está sendo usada no Novo Testamento, na maioria das vezes, como questão de autoridade, né? Então você já começa a se perder na questão. Aí você pega no texto ali, né? Digamos que por algum acaso você pegasse aquela palavra, significa autoridade. Aí lá naquele texto você não viu ainda, porque não é autoridade, não é poder, não é nada dessas coisas, né? Mas é liberdade. Talvez liberdade seja ligada a essa capacidade de escolha, né? Então você tem exatamente essa parte aqui. Então muitos insights linguísticos, eles geram falácia, né? Você chega diante de um texto, pega ali, esse texto significa tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, quando na verdade esse texto ele não significa tal coisa. Você está inventando, você está criando a partir de elucubrações, como dizia um companheiro nosso aí, elucubrações de significado que você pegou ali aleatoriamente e tal. E aí você já complicou o meio de campo, você já criou meio mundo de significado, tal palavra significa isso, né? Você pega a palavra ali, tá, então a palavra
essa palavra aqui, essa palavra Pedro significa pedra grande, pedra pequena, se essa outra é pedra maior, menor, enfim. Não estou dizendo que isso não seja, mas só dando exemplo, né? Você pega a palavra ali, eclesia, então eclesia significa chamado para fora do mundo ou para fora para evangelizar. Você começa a criar um monte de coisas que, em alguns casos, se você acertar do significado etimológico da palavra, exatamente bater com o texto, isso pode acontecer, né? Pode acontecer, mas na maioria das vezes o significado etimológico, né, a raiz da palavra, naquele texto não bate com aquele texto. É outra coisa, porque as palavras vão mudando com o tempo, inclusive, né? Na diacronia, através do tempo, as palavras vão mudando o seu significado. A palavra tripalium do latim é palavra relacionada a trabalho, né? Uma ideia aí de três paus que é colocado junto ali para bater cereais, ou então para aprender as pessoas para surrar, né? Então, mas hoje a palavra trabalho não tem essa ideia, você não tem, porque a indústria, todo o discurso, esse discurso terminou que suavizando esse lado ruim do trabalho, e o trabalho hoje é uma coisa legal, e você criou aquela frase, o trabalho dignifica o homem, né? Então tem toda essa parte aí. E aí o resultado pode ser má interpretação. O que tem de má interpretação vindo do grego não está no gibi. Porque parece que quando você fala que o grego diz tal coisa, aquilo ali já, nossa, o grego diz tal coisa. Mas às vezes uma pessoa que não é da área, ele não sabe a quantidade de discussões que existe naquele texto. O grego aqui diz que ali a pedra seria Pedro, né? Beleza. É isso que dizem a maioria dos estudiosos, realmente, mas você que não tem informação nessa área, você pode pensar assim, olha, então a única explicação desse texto é que Pedro é a pedra. Não. Você tem autores que dizem que a pedra é aquilo que Pedro pronunciou, tu és o Cristo, né? Outros dizem que a pedra é Cristo, né? Um número bem menor diz que a pedra é Cristo, né? E aí você tem outros estudiosos, né? Inclusive, o que está aqui, ó, uma chave linguística atrás aqui, vai dizer que naquele texto o significado de pedra ali é exatamente a citação, né? Aquilo que é dito, o que Pedro falou, tu és a pedra. Uma chave linguística diz exatamente isso, a chave linguística alemã. O quê? Porque os caras não sabem de grego? Ele não sabe de grego, não conhece nada de grego? Não. É porque existe uma discussão e não necessariamente você pega um texto grego, bate o martelo, só porque você está usando o grego, você vai resolver as questões. Pelo contrário, o importante é você conhecer o texto e entender as discussões, entender que tipo de discussão tem em relação àquele texto. Isso aqui já é um pouco aprofundado, mas só para dizer que é importante estudar, é necessário estudar. Se você for usar a ferramenta, se você não for usar, beleza. Tá? Então não precisa. Mas se você quer usar o grego, o hebraico de forma assim mais assertiva, tem que estudar, não tem o que fazer. E aí, exatamente aqui, falsa sensação de segurança, né? O software transmite autoridade. Eu usei um aplicativo nosso, o aplicativo falou isso. O Logos falou que tal coisa é tal coisa. Beleza, show de bola. O Logos falou isso. E se não for aquilo? E se houver algum erro de quem digitou, um equívoco da obra que ele está usando, se houver. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento para julgar. O Logos disse que nessa passagem o significado de tal verbo é isso aqui. Eu que sou da área digo, porém o léxico de fulano de tal disse que essa palavra aqui o significado é tal coisa. A gramática de fulano, uma gramática avançada de grego, tal, diz que que esse verbo aqui significa tal uma coisa diferente. Isso começa a entrar no conhecimento que é diferente de alguém que usa só as ferramentas. Ele não sabe. Ele não vai saber se. Então, o estudo nunca será substituído pelas tecnologias, porque existe essa ideia humana, essa ideia do julgamento de você mesmo, a ideia do pertencimento, você que gerou aquele conhecimento, você que analisou, fez conexões, você que fez aquilo ali. Claro, repito, você vai usar o software, as inteligências artificiais para te ajudar. Aquilo que você levaria anos, você vai fazer em poucos dias, em semanas, enfim, né? Você vai usar exatamente para isso. Coisa que você nem sacaria que aquilo ali existia, as ferramentas conseguem te mostrar e a partir daí você vai fazendo as conexões. Mas você precisa estar exatamente ali. Mas sem base linguística, né? Isso pode enganar. Ou seja, o software ele transmite uma autoridade, mas se você não tem domínio da linguística em si, da discussão, o que é isso, como que funciona, tal, a gramática em si,
e outras discussões necessárias, fica bem complicado para a situação. Então, a informação não é compreensão. Informação não é compreensão. Porque eu vi no Lexo dizendo que tal coisa é assim, não significa que eu compreendi. A mesma coisa se aplica. Por exemplo, se você está estudando grego, o professor diz, é porque isso aqui está no nominativo. Você ouviu aquela informação, que palavra com aquela característica está no nominativo. Mas daqui que você vem a raciocinar e dizer o que significa uma palavra no nominativo. Para que em qualquer momento, em qualquer situação, você bata o olho no texto e você diga, isso aqui é nominativo porque, digamos, ser um tipo de nominativo relacionado a sujeito. Né? E esse aqui esse aqui é o sujeito dessa oração, dessa questão. Né? Aquilo ali é o objeto e tal. Você começa a entender exatamente por compreender realmente, não só por ter aquela informação que alguém te falou que é o nominativo. Né? Você começa exatamente a compreender. Você pega ali a casa de fulano, você já vê, aqui pode ser um genitivo, essa parte de casa aqui de fulano, né? Isso aqui tem um genitivo aqui porque eu já entendi a lógica daquilo, né? Eu estou escrevendo para fulano, essa expressão aí de para fulano, né? Essa expressão de eu estou escrevendo para fulano, isso aqui está possivelmente no dativo, porque eu já entendi a lógica. Eu não preciso olhar no Lex e dizer assim, então isso aqui é um substantivo que está no dativo. Não, eu já entendi qual é a lógica. Eu vou lá para conferir, para não ter nenhum tipo de... Eu vou na obra, né, alguma obra específica, para conferir, para não ter nenhum tipo de pegadinha ali. Eu pensei aqui que isso aqui era dativo, mas não era um genitivo, assim, de alguma coisa, um negócio ali, uma regra que eu não conhecia tal. Mas você precisa ter essa compreensão. Aí você tem o custo do verdadeiro entendimento, né? Interpretar bem exige esforço e tempo. Ninguém consegue interpretar bem o texto bíblico sem ter muito tempo de estudo, muito tempo de esforço e tal. Você não consegue. Ainda que para muitos, por exemplo, essa ala mais pentecostal, nossa, né? Você tem aquela ideia de chegar muito rápido no texto, já tirar alguma coisa ali espiritual e tal, né? Sem muita análise. Mas, em geral, você não consegue fazer muita coisa sem um longo período de estudo, né? E até mesmo no meio pentecostal, os que têm uma melhor interpretação são aqueles que estudaram mais, ainda que seja somente o texto, mas são as pessoas que se destacam um pouco mais nessa questão, os que leram um pouco mais o texto, né? E aí você tem... A tradução é um processo lento. Essa tradução é um processo lento. Imagine que você fosse pregar e você fosse fazer a tradução daquilo que você vai pregar. Isso levaria muito tempo. Quem quer fazer isso? Pouca gente. Mas isso se você tem tempo, tem como fazer, é algo necessário pegar o texto, ir ao texto original e retraduzir da sua forma para ver o que o tradutor, né, nessas traduções, o que ele deixou ali, não citou, as escolhas que ele fez. Será que eu faria a mesma escolha que ele fez nesse texto? Ou eu escolheria outra rota, né, outro rumo? Então isso aí tem que ser feito, essa questão. O contexto sempre vem antes da palavra, né? Não adianta você pegar, essa palavra significa tal coisa, você tem que ir lá no contexto. E nesse contexto, essa palavra significa o quê? Qual dessas opções essa palavra significa lá ou aqui onde eu estou analisando? Então, o contexto, entender o contexto que aquela palavra está inserida é muito melhor do que compreender a própria palavra em si, tá? Então, você tem aí... Então, o pastor precisa estudar as línguas originais? Com certeza. Então, é possível fazer uma pregação, assim, bem, né? Pregar bem sem o auxílio do grego hebraico? Consegue, né? Você tem ferramentas que te auxiliam em boa parte das questões, mas abandonar totalmente o estudo não é uma orientação, né? As traduções bíblicas, elas são confiáveis, mas o problema maior é que as nossas traduções, em muitos textos, uma diz uma coisa, outro diz outra. Como é que você vai fazer para julgar? O Senhor, precioso é o Senhor a morte dos seus santos. O Senhor fica triste com a morte dos seus santos ou ele é precioso? É o quê? Como é que eu vou julgar isso aqui? Como é que eu vou pelo menos entender a discussão? O que pesa? Qual dessas opções parece fazer mais sentido, né? Então tem esse tipo de coisa. Então o Deus unigênito ou Filho unigênito, como é que eu vou julgar ali João capítulo 1? Então tem que ter alguma noção quando você chega a alguns textos. Em geral dá para você fazer uma pregação sem conhecimento das línguas originais, mas em muitos textos você vai se enrolar com certeza. Então Deus fala claramente por meio dessas traduções, né?
E aqui nós temos exatamente essas considerações finais. O software eles termina aqui ajudando, né? Mas não formam, por exemplo, não formam intérpretes, né? Eles ajudam, mas não vão contribuir para que você se torne um grande intérprete do texto. E aí você tem as línguas originais, elas não são obrigatórias para todos. Até mesmo em relação às línguas estranhas, Paulo pergunta, por acaso falou todas as línguas, né? As línguas estranhas, Paulo diz, eu gostaria que todos vocês falassem. Na discussão de o que significa as línguas ali, né? A gente não vai entrar, mas em geral é isso aqui. E aí Paulo diz, por acaso falam todas as línguas? A resposta é lógica, né? A resposta é um não. Assim também, nem todo mundo precisa estudar as línguas originais, mas quem está na linha de frente do ensino, ele é meio que obrigado a estudar as línguas originais para ter uma questão. Imagina uma pregação feita em cima de um pronome que. Aí você vai no texto original, tá, mas esse pronome não está aqui, ele veio de onde mesmo? Eu fiz a minha pregação toda, eu preguei 2 dias seguidos em cima de um pronome, quando eu vou no texto grego o pronome não está lá. E aí? Aí fica complicado, né? E aí você pegou, a sua pregação foi em cima do nada, do vazio. Aí você pega algumas palavras que os tradutores, por exemplo, as nossas traduções, em alguns locais elas vão preencher espaços que às vezes o autor do livro não colocou determinado verbo ali. Então tem um verbo que está em elipse. Mas qual é esse verbo, né? Qual verbo eu vou colocar aqui? Beleza. Em algumas situações você tem alguns saltos, né? A depender de manuscrito e tal, alguns saltos de palavra que não tem ali. Até mesmo para fazer sentido no português, o tradutor coloca ali, sei lá, um artigo definido, coloca um pronome, coloca um que, alguma coisa ali para gerar aquele tipo de orações. Aqui é um tipo de oração explicativa, não sei o quê. Então tem que ter essa estrutura, beleza. E aí você faz uma pregação gigante em cima de uma palavrinha ali, daquilo ali. Mas não está no original, o tradutor colocou aquilo ali para fazer sentido. Aí a coisa começa a ficar complicada, né? Aí esse é um dos problemas. Mas quem as conhece, interpreta com mais precisão. Significa que quem conhece as línguas originais, ele vai interpretar sempre corretamente. Quando você conhece a língua original, você sempre vai acertar a interpretação? Não. A maioria das heresias, com certeza, vai vir de pessoas que já conhecem o texto original. Pelo menos você tem uma noção daquelas discussões e você faz o seu próprio julgamento concernente àquilo ali, né? Claro que aqui não está entrando na parte de ajuda do Espírito Santo, está falando da parte técnica mesmo, do preparo de quem vai expor a palavra, o pregador, o ensinador, o pastor. Então, finalizando, por que os pastores não precisam mais do texto original? Tirando aquela ideia de que as ferramentas vão te dar a falsa sensação de que você já sabe, eu não vejo razão para os pastores e os pregadores não precisarem mais estudar o texto original, independentemente de as inteligências artificiais aumentarem drasticamente, você vai ter sempre essa necessidade de que quem está à frente da pregação, do ensino, uma vez que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico, as línguas originais e não no português, a pessoa tem que ter um certo conhecimento das línguas originais. Tem que tirar um tempinho e fazer isso. E não tem para onde correr, tá? Se quiser diminuir muito das heresias, você tem que fazer esse processo. Não significa que você vai virar um especialista, passar a vida estudando essas línguas, mas tem que ter, no mínimo, uma boa noção daquilo ali para fazer alguns julgamentos, até mesmo de obras. Que obras que eu compro? Essa obra que eu estou usando, já tem outra obra que refuta essa aqui, uma obra melhor? Você tem que ter alguma noção disso aí para fazer julgamento, caso contrário não vai dar certo. E é isso, espero ter... que chegar até aqui com certeza não se chegou, né? Se chegou aqui, diga eu cheguei até o final, né? Porque é quase impossível alguém chegar até aqui, mas essas recomendações que eu colocaria para responder aquele tema, né? O vídeo ficou um pouco mais longo, mas é isso. Precisa se estudar as línguas originais. Quem quer se colocar como um estudioso, como um grande ensinador, para tentar fazer aquilo que está lá no texto de Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, não tem de que se vergonhar, que maneja bem, ou seja, dá o corte certo na palavra. Quantas pessoas dão corte errado, porque às vezes não tem esse conhecimento, né? Claro, quando você conhece mais, também você vai dar vários cortes errados, também como disse Paulo a Timóteo, nos últimos tempos, alguns obedecendo até espírito enganador, doutrina de demônio, vão fazer muitas interpretações, né? E aí Pedro também falou exatamente dessas temáticas aí, que alguns doutores introduzirão na igreja encobertamente, né? Heresia de perdição, ali é coisa encoberta feita por gente lá do andar de cima. Você tem isso, mas nem por isso você vai deixar de estudar, né? Então, basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se por acaso você chegou até aqui, que é impossível, né? Então comenta aí, né? Diz o que você achou do vídeo em geral. E é isso. Se quiser algum vídeo mais nesse sentido, também se quiser entrar lá no grupo também. E é isso aí. Valeu. Fui.